Game Over Brasil! Bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje a gente vai falar um pouco sobre as falas do pastor Malafaia, porque afinal de contas a religião está sendo usada para as coisas que não foram feitas ou que não estão sendo feitas corretamente. Então aqui tem um vídeo curto dele nesse mundão todo do que está acontecendo. Então a gente vai dar uma olhada, vai dar uma explicada pro pastor, porque sim, a religião ele entende muito, com certeza ele fez muito bem para as pessoas da igreja dele, mas para a democracia ele não está tendo esse mesmo papel. Então a gente vai conversar aqui um pouco, vai ver o vídeo dele, logo após a vinheta. Não deixa de se inscrever e valeu! Bom, vamos ao começo da fala e ver o que acontece. Povo abençoado do Brasil, eu vou dar aqui 8 provas da pura perseguição a Bolsonaro. Esse julgamento é uma farsa de pura perseguição política comandada pelo ditador da toga Alexandre de Moraes, que é suspeito, não podia nem... Então, aí começa a brincadeira e começa, eu acho que é mais uma vantagem que ele tá tentando tirar disso tudo, porque perseguição com prova, contra-prova, depoimento que a gente vai ver, então eu acho que ali ele só tá tirando mesmo uma introdução para o que vai acontecer. Afinal de contas, precisa defender o que já vem defendendo há muito tempo e o que vem tentando fazer há muito tempo, que é interferir diretamente num presidente, através da religião. Está presidindo o inquérito. Ao mesmo tempo ele é vítima, ele é promotor e juiz. Então eu vou começar com a primeira prova. A famosa minuta de golpe que o ex-comandante do Exército, Freire Gomes, detonou. Bolsonaro apresentou um documento baseado na Constituição para consulta aos militares, de hipótese de GLO, artigo 142 da Constituição, e artigos 136 ao 119, Estado de Sítio, Estado de Defesa. Quem dá golpe com Constituição? Então, vamos lá. Pastor, sim, os golpes agora são dados com Constituição. A partir do momento que você vai consultar alguém sobre um golpe através da Constituição, sim, é isso mesmo que acontece. Você quebra a democracia por dentro. Você não precisa atirar, você não precisa fazer nada. Chama-se hardball e o Estado gigante. É uma das formas que está sendo utilizada ultimamente para se dar a Constituição, para atacar a Constituição. Isso não é uma coisa nova, mas é uma coisa eficiente. E a partir do momento que você chama a galera e fala, eu quero fazer isso, impedir a posse de alguém, como já foi determinado no Supremo Tribunal Federal, a partir do momento que você chama assim, fala assim, vocês são combatantes das Forças Armadas, tá vendo isso aqui? É a minuta que eu quero. E isso foi confirmado pelo comandante do Exército e pelo comandante da Aeronáutica, 2 testemunhas. Eu sei que você não entende muito bem de Constituição, então eu vou trazer para o senhor o provérbio 28:5. Os maus não compreendem a justiça. Quem busca o Senhor tem o discernimento do que é certo e do que é errado. Então, se você entende muito de religião, que eu tenho certeza que entende, dá uma olhadinha no provérbio 28:5 e uma reflexão. Afinal de contas, sim, os golpes agora são dados com a Constituição. Infelizmente, quando se faz mau uso desses instrumentos, é isso que acontece. Mas vamos continuar aqui. Documento apresentado para consulta baseado na Constituição. Isso é uma brincadeira. Prova número 2. Bolsonaro não incentivou ninguém a ficar em frente do QG do Exército, não incentivou ninguém a quebrar nada em Brasília, ficou calado o tempo todo e ainda foi embora do Brasil, foi para América. Como é que ele comandou algum golpe? Prova número 3. Foi Bolsonaro. Então vamos lá. Mas não é só isso que se trata o processo.
Isso é o fim do processo. O começo do processo é a erosão da democracia, é as mentiras faladas, é as minutas do golpe, punhal verde e amarelo, projeto Copa 22, tudo isso junto com declarações a ministros, a embaixadores estrangeiros. Isso tudo é um processo que vem rolando da erosão da democracia para chegar no dia 8 e tentar dar o golpe. Tanto que o processo está separado em duas penas principais, que uma é tentativa de abolição ao Estado democrático, que é uma coisa, e golpe de Estado, que é outra. Por quê? Porque o Bolsonaro, na presidência, estava tentando abolir o Estado democrático de direito. Como? Atacando incessantemente o STF, atacando incessantemente seus juízes. Isso foi entendido como tentativa de abolição ao Estado democrático de direito. E no dia 8 foi o crime de golpe de Estado. Então são dois crimes que se juntam. Essa é a diferença. Independente de onde ele estava, quem seria o beneficiado? Eu não ia ser beneficiado com o golpe de Estado. Eu não ia ser o próximo comandante do Brasil. Quem ia ser? Bolsonaro. Então, nessa lógica, não faz nem sentido o senhor falar sobre isso. Porque, desse jeito, se um chefe de uma organização criminosa mandar executar alguém, o cara que executou vai ter sua pena. E o cara que mandou vai falar, mexe, nem lá tava. Tava em Miami tomando sol. Mas o senhor mandou... O senhor fez de tudo para que o crime acontecesse? Não, fiz, mas eu não tava lá. Por que eu vou ser condenado? Não tem lógica. Vamos continuar. Bolsonaro, que nomeou os comandantes militares escolhidos por Lula. Como é que ele nomeia comandantes militares que o outro escolhe e vai dar golpe? Prova número 4. Então aí é aquele negócio que não explica, né? Então, não explica. O golpe é o fim de um processo. O golpe não foi assim. As pessoas do dia 8 de janeiro acordaram no dia 8 de janeiro, do país todo, pegaram um ônibus lá e falamos, bom, resolvemos hoje dar um golpe. Não é isso. O golpe vem sendo construído, senhor. O senhor bem sabe, como já foi demonstrado na investigação da Polícia Federal, que isso vem sendo construído há meses, há anos. Então, desde o primeiro pronunciamento, que foi o vídeo que foi dado o start, até o dia 8, independente de quem estava no poder, era isso que aconteceu. O dia 8, na minha visão, foi quando saiu do controle. Como o Bolsonaro parou de falar, se exilou, se autoexilou depois da perda da eleição, todos que estavam em volta começaram cada um fazer a sua maluquice. O dia 8, sim, foi um ato que pode até dizer que não foi planejado pelo governo, mas que todo o ato preparatório para que chegasse no dia 8 de janeiro acontecesse foram feitos pela organização criminosa, que o beneficiário dessa organização é Jair Bolsonaro, como tem em gravações de reuniões ministeriais, como tem vídeos milhares pela internet, como tem declarações milhares feitas por Bolsonaro, como os apoiadores colocavam ele como líder para que ele tomasse o poder. Então, os atos preparatórios fazem jus ao final. Eu não mandei invadir e quebrar. Tudo bem. Essa parte não teve provas que mostram que você deu a ordem, mas a preparação até chegar lá foi dessa organização criminosa, que Jair Bolsonaro é o líder segundo o voto dos ministros da Suprema Corte até hoje. Depois que Lula tomou posse como presidente, entre os dias 2 e 8 de janeiro, a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, emitiu mais de 30 alertas sobre possíveis manifestações. Nenhum deles fala em golpe. Prova número 5. E o que isso tem a ver? O que isso prova? Prova que a ABIN emitiu alertas. Qual é a prova disso tudo? Não tem uma prova
Isso não prova nada. Infelizmente, essa sua prova é um fato. Não é uma prova. O que isso prova? Nada. Não se dá golpe com donas de casa e com aposentados. Não se dá golpe nem com marinha e aeronáutica. Só se dá golpe com exército. Onde é que estavam as forças armadas querendo dar golpe? Isso é uma farsa, gente. Prova número 7. Então, exatamente. Aqui, pastor, a gente vai pro Deuterônio 19:15. Pela boca de uma testemunha não se tem conclusão. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas se estabelece o fato. E qual é o fato sobre isso? Realmente, o exército, ele não entrou nessa aventura. A aeronáutica não entrou nessa aventura. E eles são testemunhas. Eles são testemunhas do caso, dizendo que sim, tiveram essa reunião com Bolsonaro, sim, que eles não entraram na aventura golpista, e sim que a Marinha entrou. O comandante da Marinha entrou. Então, não se dá golpe com o exército. Não se dá golpe. Com ninguém se dá golpe. Não pode se dar golpe. Mas a tentativa houve. A tentativa de convencê-los houve. E se essa tentativa houve, por isso que o crime é tentativa de abolição ao Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado. Porque a partir do momento que o crime for consumado, não ia ter justiça, porque acabou. O plano era fechar o STF, o plano era executar o ministro Alexandre de Moraes, executar o presidente atual e executar o vice atual. Acabou. É isso. Então, as forças armadas, tirando a Marinha, a mais antiga delas e a mais prestigiada, que topou, as outras duas, ainda bem pela democracia, não toparam. E sim, ia ser dentro, teoricamente, das regras. Afinal de contas, as democracias morrem hoje pela erosão interna. Vide o que o Trump está fazendo nos Estados Unidos. Então, é isso. Mas vamos aqui ao próximo. O chefe do GSI de Lula, o Gabinete de Segurança Institucional, General Gonçalves, abre as portas do palácio, bate papo e dá água com pseudos golpistas. Isso só pode ser uma brincadeira. Prova... O que é que isso importa? O que isso importa? Foi exonerado e está sendo investigado. Afinal de contas, se ele participou, ele tem que sofrer consequências. Mas pelos vídeos que nós já vimos aqui no canal incessantemente, eu não lembro de ter visto as pessoas entrando com portas abertas. Eu vi as pessoas quebrando o vidro. Eu vi as pessoas descendo por clarabóias. Eu vi as pessoas destruindo, jogando água. Eu não vi o coronel do GSI abrindo a porta do STF. Eu não vi abrindo a porta do Congresso. Eu não vi nada disso. Então, isso não prova nada. O que isso prova? Não é prova, isso aí é o que você está falando, é um fato. Que tem que ser investigado, com certeza, se for culpado, tem que ser punido. Como todos devem ser punidos. Não só todos. Direita, esquerda, cima e baixo, todos que têm que ser punidos. Mas ele não era o chefe da organização, ele não planejou golpe, ele não fez nada disso. 7. Cadê as imagens de mais de 200 câmeras que Flávio Dino, que era ministro da Justiça, escondeu para mostrar quem é quem na baderna? A prova número 8. Isso não é prova, isso aí é mais uma informação falsa que o senhor está levantando. Se você sabe que isso existe, se você tem provas que isso existe, cadê? Se você tem tanta certeza, não é possível que você não tenha um amigo deputado federal para entrar com um processo contra isso. A bancada evangélica é tão grande, cadê esse processo? Cadê essa certeza que vocês têm? Eu vi várias câmeras serem destruídas, como pelas imagens. O cara destrói o relógio, é um exemplo. O cara destrói o relógio, abre o extintor de incêndio, solta o extintor de incêndio e depois vai lá com o extintor de incêndio e tenta quebrar a câmera. Ele tenta 3 vezes, na quarta, se eu não me engano, 3 ou 2, mas na quarta ele consegue. E aí? Essas câmeras
essas câmeras foram usadas para condenar as pessoas? Pode ser imagens sigilosas, imagens que não foram reveladas. É isso que você quer, que revele as imagens? Então entre com o processo, isso não é prova de nada. O que isso prova? Nada. É para acabar com essa perseguição, essa farsa de pseudo-golpe. É a delação fajuta do Coronel Cid. Ele muda 6 vezes, a delação tem que ser dada de uma só vez. Fora isso, depois dele dar a delação, ele quebra o sigilo da delação, então ela tem que ser cancelada. Usou as redes da mulher para denunciar que foi coagido pelo delegado federal que tentou colocar palavras na boca dele, que ele nunca falou que Bolsonaro quis dar golpe, que Alexandre de Moraes é um cão de guarda, que não tá nem aí para provas. Isso é uma vergonha. Gente, Vamos lá. Bom, Alexandre de Moraes, para quem leu o voto dele de ontem para hoje, deu para ler, ou para quem escutou o voto dele, ele não usa a declaração de Mauro Cid para condenar. Tá? Vamos lá. Ponto 1. Ponto 2. Não é só Mauro Cid. Antes da delação premiada, isso foi instituído no governo Dilma, antes existia condenação do mesmo jeito. A Polícia Federal fez as investigações. O Bolsonaro e o grupo deram declarações públicas. A polícia investigou. A polícia tem testemunhas. Os comandantes da aeronáutica e do exército, eles testemunharam. Tudo bem. Mas isso só não vale. Tem as mensagens de textos que foram anexadas ao processo. Mas isso também não é relevante. Então, o que mais é relevante? O que mais é relevante? Os atos contra os diplomatas, os vídeos, as ameaças. Nada disso é relevante? Nada disso? Mauro Cid é uma das peças. Mas ele abriu a boca e falou. Pois bem, como funciona uma delação premiada? Você vai lá, delata, entrega as provas ou ajuda a encontrar as provas. Não é só falar, não é ir lá contar uma história. Essa história tem que ter provas. Ou você entrega, ou você fala onde tá. E essas provas são pegas. Mas ele depois abriu mão da delação premiada. Eu abri mão. Eu não quero mais fazer delação. Não tem problema. Todas as provas encontradas são utilizadas e acabou. Que nem ele falou. Realmente, se realmente o Mauro Cid quebrou o sigilo, o que ele entregou de provas e o que ele ajudou as provas ficam com a justiça. E pronto. E o contrato de delação é encerrado. Ele não vai ter benefício nenhum. Mas as provas estão lá. Ele já entregou as provas. Ele já admitiu o crime. Então, o que é? O que é? É discurso de manipulação. Infelizmente, é discurso de manipulação. Então, para finalizar, eu quero que você entenda. É uma tentativa, de novo, de continuar alimentando a bolha do bolsonarismo, a bolha que se formou, infelizmente, dentro da igreja com esse tipo de fala. E aí tem o provérbio 29:12. Se o governante dá ouvido à mentira, seus servos se corromperão. E é isso que aconteceu no governo Bolsonaro. O que dá para entender pelos documentos, pela toda essa história que se desenvolve no STF, os relatos, em tudo, é que o governo Bolsonaro foi cooptado, alguma coisa ali aconteceu que pretendeu-se ficar no poder e ficar no poder por ficar no poder. Pretendeu-se ali não dar voz à democracia, mas dar voz à ideia de que, como nós somos bons e todo o resto é ruim, nós não podemos sair, que é o que acontece em toda ditadura, que é o que acontece em todo o sistema autoritário, que a partir do momento que nós somos os bons, não precisamos sair. E isso contaminou todo um governo. O que não dá para entender é se as pessoas que chegaram ao poder já tinham essa visão
ou se, quando estavam lá, foram embriagados com o poder e se alimentaram de pessoas que vieram depois com essa ideia. Então, hoje vai ter a continuação do julgamento no STF. Eu vou acompanhar e vou colocar stories o mais breve possível sobre o que aconteceu. Valeu, muito obrigado e fui.